A estereotipia dele, o movimento repetitivo dele, era pular. E é até hoje, né? Só que todo mundo foi conhecendo isso. Tanto que um dia a professora deu uma atividade longa e o Inácio começou a perceber que não iria sobrar tempo. No finalzinho da aula ele geralmente fazia a estereotipia, os pulos, para ele pular, e ele iria ficar frustrado. E a frustração, ele gera crises no autismo. Ficar sem saber o que fazer em seguida, ou ficar com alguma coisa que não saiu como planejado, gera uma frustração e crise. A professora percebeu isso há tempo. E ela chamou todos os alunos para frente da sala, dizendo: agora vamos todo mundo pular, que nem o Inácio. E todo mundo pulou junto com o Inácio. Duas coisas aconteceram. Uma, ele sentiu que o movimento dele não era tão estranho assim. E não é mesmo. Se a gente faz junto, lembra que fazer junto é diferente de imitar, querendo caçoar da pessoa? A gente faz isso de vez em quando, não percebe. A gente faz movimentos juntos. Vocês vejam que eu faço aniversário 30 de janeiro. 30 de janeiro do ano passado, eu fiz 29. E o meu irmão me deu um presente inesquecível. Um show do Metallica que ia passar lá em Porto Alegre. A gente foi para Porto Alegre, foi lá no estacionamento da Fiergues, e foi muito engraçado notar que as pessoas fazem movimentos juntas e parecidos com o meu, porque eu fazia assim, e aí lá no palco eu vi, poxa, até o cantor faz assim, o baixista, o baterista não podia porque estava sentado, mas todo mundo que é roqueiro faz assim na hora de fazer as estripulias todas. E por que eu não posso fazer em outros lugares? Por que a gente não pode olhar para o movimento do teu aluno, do teu amigo, do teu colega e poder não imitar, mas fazer junto? Certo? Se a gente faz junto, a gente segue a imitação básica das respostas. A gente faz o cérebro ter um olhar especial para isso. E eu digo, hoje roer a unha pode, bater a unha na carteira pode, né? Mas fazer um pouquinho de estereotipia, daí não pode. Daí, né, tira, corta isso dele. A gente precisa começar a observação pelas características, pelos comportamentos. Eu coloquei sinais aqui, mas o mais certo seria colocar os comportamentos, porque o autismo, ele se apresenta por comportamentos, e para cada um tu tens uma resposta à altura. Nós vemos lá em casa o primeiro comportamento, que foi a minha forma de brincar. O ser humano, assim como qualquer mamífero, brinca para aprender como os adultos. Então o ser humano brinca de casinha, de carrinho, para aprender as profissões de ser adulto e para aprender a socializar. Só que eu e muitos autistas brincam de uma forma diferente, enfileirar carrinho. Mesmo assim, minha mãe observou isso como característica, que nós vamos agir em cima dela, não tentando tirar, mas a partir dela, buscando brincar funcional, ou seja, brincadeira mais parecida com aquela que é mais aceita na sociedade. E não só, ela ficou lá acompanhando eu brincar com o meu carrinho e dizendo, lembra daquela tática que ela disse para vocês? Ela usou e abusou ali. Eu estou com o carrinho verde, agora o carrinho azul, agora estou com o carrinho cinza, bibi. Sempre um carrinho que eu não estava brincando. E de repente, depois de muitos anos, eu comecei a ganhar o olhar dela, e eu olhei para ela tentando participar assim da brincadeira, por menor que fosse a participação. 1 minuto, né, mãe? Nem dava isso, mas era 1 minuto de ouro. E aquilo começou a fazer com que eu aprendesse o brincar funcional. Eu, como muitos autistas, a maioria, por ser lógico e prático, muitas vezes acabava frustrando expectativas lá em casa, né? As pessoas viam, por exemplo, vamos dizer assim, uma celebração triste como um velório,
Elas começavam a chorar, claro, as pessoas choram sentimentalmente pela perda, mas para mim isso nunca passou pela minha cabeça. Eu disse, como é que morre? Deve ser igual Pica-Pau, porque era a minha referência, e muito logicamente eu passei isso. Eu tinha 7 anos, talvez um pouco menos, abri a nuvem e a pessoa subia, certo? E aí cheguei lá no velório, todo mundo, primeiro chorando. Eu disse, quem deu um soco em quem aqui? Quem brigou? Porque na escola eu via que as pessoas choravam porque um brigava com elas, ficava agressivo, mas ninguém estava agressivo ali, obviamente. Só que eu tinha dificuldade de entender aquela emoção. Cheguei lá para encomendar o corpo, outra dificuldade, não abriu a tal da nuvem. Será que ela vai para baixo então? Ela não foi tão boa como a gente esperava que ela era? E fiquei com aquilo na cabeça. Aí fiquei rindo pelos cantos, e meu pai teve 2 oportunidades. Quando acontecem esses inconvenientes, as pessoas geralmente têm 2 oportunidades. Sai daqui, guri, tu tá inconveniente, não tá vendo? Isso era uma. E a segunda que ele fez era, Marcos, algum dia tu vai entender isso aqui. Mas esse choro não é porque a gente perdeu ela aqui no corpo, esse é o corpo. Ele perdeu o espírito, uma pessoa que nunca mais vai voltar. Por isso que as pessoas sentem saudade, e ao sentir saudade choram. E aí a gente foi pesquisar na internet alguma coisa relacionada, e depois nos outros eventos assim, eu comecei a pensar, não sou tão bom de chorar, mas eu comecei a pensar, poxa, se foi mais uma pessoa que se perde, e tentar consolar pelo menos os que choram, mas sem o prejuízo que as pessoas tentam imputar na gente. Não tem emoção. Tem, mas precisa ser alcançada por uma via lógica. Assim como eu tive dificuldades aqui, eu tive dificuldades com a minha fala. Não foi pela pronúncia, eu sou um radinho, como a minha mãe falou, mas tive dificuldades aqui, socializar com os colegas. Porque pensa, um guri dessa idade, baixinho, um guri de 6, 7 anos, baixinho assim, falando, Suécia enfrenta inflação alta pelo 2º mês consecutivo. Oposição e situação não entram em acordo com os próximos pacotes de ajuda. População está nas ruas de Estocolmo protestando por mais medidas. E os outros dizem, minha bicicleta é azul. Não dá compatibilidade, dá? Com certeza os colegas, eu entendo hoje que eles iam mudar de assunto ou iam mudar pela rua, mas eu ficava frustrado porque os meus amigos acabavam sendo gente mais velha por causa desses assuntos cabeçudos assim, ou gente mais nova. Mas meu pai e minha mãe observaram antes de eu começar a padecer desse sofrimento, puseram essa dicção, essa capacidade de memorização a meu serviço. Eu comecei a ensaiar junto com os meus colegas no coral da cidade. Aí as pessoas começaram a respeitar aquela característica, porque eu decorava a música, eu ensaiava com eles, eu tinha paciência, então todo mundo começou a dizer, que legal. E eu comecei a entender também o lado deles, né? Aprender um bicho aí, um velho aqui, aquelas palavras que para mim eram difíceis de aprender. Eu tive dificuldade na falta de consciência de perigo. De novo, foi muito lógico. Então, para mim, eu precisava ter uma noção do perigo que ia enfrentar. Não adiantava, e não adiantou muitos anos, meu pai e minha mãe dizer assim, atravessa a rua olhando para os 2 lados. Qual é a lógica? O que isso tem a ver com atravessar a rua? Não é para chegar lá do outro lado? Então eu miro lá e vou. Só que acontece que um dia eu fiz essa estratégia, assim, simples e direta, e aí, aqui na minha anca, assim, eu olhei para o lado, era um Escort. Sai da rua, guri! Até lembro o nome do modelo do carro, né? Aí meu pai e minha mãe observaram e aproveitaram aquele empecilho, que eu quase fui atropelado, por uma coisa boa. Dizendo assim, tu viu o tamanho do carro? Olha só como é duro a lataria do carro. E se um carro desse te pega?
tu vai ficar todo quebrado, todo doente. Tu vai para o hospital e tu não vai poder estudar por muito tempo, vai perder muitas matérias. Tu quer isso? Não. Então atravesse a rua olhando para os dois lados. E na faixa? E batata? Eu não consigo atravessar a rua hoje se não for olhando para os dois lados, nem na faixa. Vocês vejam como que para resolver essa falta de consciência de perigo, a gente precisa ir batendo fotografias. O carro que é perigoso, porque é pesado, porque te joga longe, porque tu vai para o hospital, parece ser estranho, mas assim meu cérebro lógico entendia muito mais do que cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado o quê? A gente sempre tem que entender isso.